dia. Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, que neste momento estão conosco para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer sempre a Deus esta oportunidade que Ele está nos dando de fazermos parte deste banquete matinal. Gratidão, Senhor. Gratidão sempre pelo dia que começa e pela força do Senhor que há em nós. Gratidão, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida e por nos permitir acordar todos os dias e recomeçar. Gratidão sempre, meu Pai. Gratidão a toda a equipe espiritual que se faz presente, aos nossos mentores, anjos guardiões, os mentores deste Evangelho, a nossa Mãe Santíssima. Gratidão sempre. Que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos compreender a passagem do Evangelho de hoje. Procuremos, então, meus amigos, uma posição agradável. Seja sentado ou deitado. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo físico, serenar a mente, inspirando e respirando profundamente. Vamos visualizar a imagem do Cristo que já está conosco e vamos conversar com Ele. A primeira mensagem do dia é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 191. Ela diz o seguinte: a dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas têm problemas muito maiores do que os seus e não desanimam. Essa resistência e luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades, passando a não considerá-las difíceis ou insolúveis. Avançando mais, imagine-se livre de sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para ter forças de assim fazer, acredite-se com sorte, com o tempo a seu favor, com saúde e uma grande proteção divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a providência para nele não cair. Que linda mensagem para o nosso iniciar do dia. Então é isso, meus amigos. Vamos sempre pedir a Deus para que a gente possa ter força para caminhar. Que Deus esteja conosco. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 12. Amem os seus inimigos. E o item que vamos estudar hoje é o 10. O tema o ódio. É uma mensagem de um espírito, do espírito de Fénelon. Ele deixou essa mensagem no ano de 1861, lá em Bordeaux, na França.
Fenelon disse o seguinte: ame-se uns aos outros e serão felizes. Procurem amar principalmente aqueles que inspiram em vocês a indiferença, o ódio e o desprezo. Cristo, que deve ser o modelo de todos, deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou a ponto de dar seu sangue e sua própria vida. O sacrifício de amar aqueles que nos ofendem e nos perseguem é difícil, mas é isso que nos tornará superiores a eles. Se os odiarmos como eles nos odeiam, não valeremos mais do que eles. Amar os inimigos é o presente que devemos oferecer a Deus, pois este gesto chegará até Ele como um perfume de agradável aroma. A lei do amor, que manda amar indistintamente a todos, não nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Amar a todos é uma das provas mais difíceis, eu bem sei, pois durante a minha última existência terrena, passei por essa tortura. Os que violam a lei do amor serão punidos por Deus, nessa vida ou na outra. Não esqueçam, meus queridos filhos, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Que assim seja. Então, meus amigos, a passagem do Evangelho de hoje é para que a gente tenha muita reflexão, para que a gente possa realmente observar os nossos atos, os nossos pensamentos. Então vamos refletir um pouco sobre essa mensagem de Fenelon, esse espírito tão iluminado. O ódio. Então, infelizmente, nós ainda não estamos no mesmo patamar do Cristo, que amou e ainda ama a todos nós indistintamente. Como Fenelon disse, o amor do Cristo por nós foi e é tão grande que ele passou por cima de toda a dor, de todo o sofrimento, para nos servir de exemplo. Mas, meus amigos, nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para justamente evoluirmos moralmente e intelectualmente. E nós não podemos crescer espiritualmente se não retirarmos do nosso íntimo aquilo que no momento está servindo de empecilho para o nosso progresso. Então, alimentar o ódio, o desprezo, só atrasa o nosso caminhar espiritual. Porque esses sentimentos, eles nos aprisionam. Aprisionam nosso coração. Esses sentimentos, eles retiram a paz da nossa alma. Como Jesus disse, perdoar
não é tão fácil assim. Mas Deus, Ele colocou aqui para que possamos vencer esses obstáculos. Porque isso está nos atrasando a evolução. Então, vamos refletir um pouco aqui. Muitas vezes, nos pegamos pensando e repensando em algo que alguém nos fez e que nos causou um aborrecimento, uma raiva. E aí nós ficamos com isso remoendo por tanto tempo e acaba causando uma dor. De repente a gente vira e diz: eu já esqueci. Eu até já perdoei essa pessoa. Mas será que realmente a gente perdoou? Muita gente pega esses acontecimentos, e fica nutrindo ódio. E nutrir ódio, rancor, é um atraso de vida. Nós precisamos aprender a perdoar, porque o perdão, ele liberta nosso coração. Ele corta essas algemas que nos prendem. Então nós precisamos perdoar para que a gente possa seguir em frente. E perdoar é esquecer tudo que aconteceu? Não. Perdoar não é esquecer, não é concordar com o erro, com aquilo tudo que aconteceu. Mas é sim escolher não se consumir pela dor. Então vamos fazer a nossa parte. Se alguém tem alguma coisa contra você, o problema é desse alguém. Mas se você tem alguma coisa contra alguém, o problema é seu. É por isso que nós precisamos refletir muito. O que nós estamos nutrindo dentro do nosso coração? Será que a gente realmente já consegue dizer que perdoou? Perdoar de verdade é, mesmo lembrando da situação, você não vê mais aquilo de um jeito que está criando um empecilho para que você possa seguir em frente. Você não sente mais vontade de se vingar daquela pessoa. Perdoar é quando você lembra da situação, mas você já consegue compreender. Porque você já sente, já analisa as atitudes também daquela pessoa. Ninguém erra sozinho. Então, perdoar de verdade é você já lembrar do que aconteceu e orar por aquela pessoa. Desejar o bem. Perdoar é isso. Desejar o bem. Então, meus amigos, a mágoa, ela geralmente nasce de uma frustração, de uma decepção, né? De algo que foi criado
né, uma expectativa que a gente cria em torno de uma pessoa ou de uma determinada situação e que aquilo acontece o contrário. E aí, isso gera uma decepção, né? Isso gera uma raiva, uma angústia, um desconforto. Mas ela é passageira. A mágoa, a raiva, ela é passageira. Já o ódio, que cria esse sentimento de vingança, de querer desejar o mal sempre para o outro, o ódio ele é contínuo. O ódio, ele vai gerando esse sentimento dentro da pessoa, esse sentimento ruim, criando pensamentos negativos, e isso acaba destruindo o indivíduo. E essa destruição é igual a homeopatia, é pouco a pouco. Então, perdoar é fazer com que aquela dor desapareça, é cortar essas algemas. Não é fácil, não é, mas também não é difícil. E se queremos realmente evoluir, crescer espiritualmente, porque nós sabemos que estamos aqui neste mundo, passando por provas e expiações, na maioria das vezes, coisas que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar, e com um objetivo, o objetivo de chegarmos à perfeição. Então, a gente só consegue isso através do perdão e da prática do bem. Vamos pedir a Deus que nos dê força para que a gente possa compreender tudo isso. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. E neste momento, juntos na mesma sintonia, vamos pedir a Jesus que toque em nosso coração, toque no coração dos nossos inimigos, principalmente os nossos inimigos espirituais. Porque Jesus disse que devemos, se você tem algo contra seu irmão, resolva essa situação enquanto estiver aqui encarnado. Porque depois, desencarnado, já fica mais um pouco difícil. Então vamos resolver os nossos problemas enquanto estamos andando juntos, para que a gente possa seguir em paz para o mundo espiritual. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ensinar, a perdoar, a pedir perdão e principalmente a se perdoar. Deus nos abençoe. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: é uma prece pela paz. E neste momento que nós estamos vivendo tantas mudanças na Terra, tantas guerras, nós precisamos orar muito por nós, por nossos familiares, amigos e principalmente os nossos inimigos. Então a prece ela diz o seguinte: meu Deus, Criador da vida,
reconhecemos tua presença nas estrelas e nas flores e no pulsar do coração humano. Diante da dor, sensibilize os corações para que haja paz entre os homens. Meu Deus, Criador da vida, reconhecemos tua claridade na luz da criação. Diante das sombras que ainda pairam sobre a terra, rogamos que ilumine as mentes que governam e os braços que labutam. Meu Deus, Criador da vida, reconhecemos tua inteligência coroada pela luz do sentimento. Que o egoísmo humano se apague diante da certeza de que somos uma só família, habitando o mesmo berço terreno. Meu Deus, Criador da vida, reconhecemos tua misericórdia repleta de compaixão. Afasta de nós o cálice amargo da discórdia. Que o pão da paz seja repartido em cada mesa. Meu Deus, Criador da vida, reconhecemos tua bondade para com todas as suas criaturas. Diante das bombas, apazigue os incautos e que a tolerância seja o idioma comum entre todas as nações. Meu Deus, Criador da vida, reconhecemos tua bênção aos seus filhos que habitam a terra. Diante das guerras, que a educação, sol que ilumina a alma, ensine que a maior vitória não é sobre o próximo, mas sobre as próprias imperfeições. Meu Deus, Criador da vida, reconhecemos tua magnanimidade, querendo a felicidade de todo. Diante dos conflitos, derrama teu bálsamo sobre as zonas de combates e sobre os corações feridos. Meu Deus, Criador da vida, reconhecemos tua amabilidade e que ela esteja e comece em nós, para que o mundo espelhe o teu reino. Assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.